Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Alê e bem-vindos ao meu canal Geo com Tio Alê. E nessa aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a urbanização e os problemas ambientais, tá bom, gente? Olha só, as primeiras cidades elas surgiram há 10 mil anos atrás, tá? No Egito e também na Mesopotâmia, hoje o atual Oriente Médio, tá? Depois foram surgindo cidades na China e no norte da China e também na Índia. Essas primeiras cidades elas se fixaram às margens dos grandes rios e também nas áreas de planície, porque esses locais facilitavam também a agricultura, tá? E o deslocamento humano. Essas áreas elas eram favoráveis aí à agricultura, à pecuária, tá bom? E o deslocamento entre as pessoas. Isso facilitava também o surgimento de novas técnicas que faziam com que os humanos ampliassem o seu controle sobre a natureza. Roma foi uma das cidades que mais se destacou na antiguidade, chegando a ter aí mais de 1 milhão de habitantes, tá? No século I antes de Cristo. Agora vem a pergunta-chave da nossa aula de hoje. Com tantas pessoas nessa cidade, aonde será que os romanos despejavam o seu lixo? Será que eles tinham coleta seletiva? Será que eles tinham tratamento de esgoto, água encanada? O que será que eles faziam com todo o lixo que eles produziam nas cidades? Galera, é isso mesmo. Como vocês já devem ter imaginado, desde a antiguidade, todo o lixo que era produzido nessas cidades eram lançados nos rios e mares. As primeiras cidades elas já poluíam o meio ambiente. A diferença, gente, é que naquela época existia cerca aí de 130 milhões de pessoas no planeta. Hoje, existe cerca de aproximadamente aí de 7 milhões de pessoas no planeta. Imaginem essa quantidade toda de pessoas, de cidades, jogando lixo diretamente nos rios e mares. Então, gente, foi aí que a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, tá, que algumas cidades da Europa começaram a instalar grandes fábricas que demandavam aí de muita mão de obra, de muitos trabalhadores. Então essas fábricas, esse desenvolvimento que foi surgindo aí, foi mudando toda a paisagem das cidades, tá? Foi surgindo novas tecnologias e essas fábricas e toda essa dinâmica, ela mudou a paisagem daquele local. Então, gente, com todo esse desenvolvimento das cidades aí em decorrência da Revolução Industrial no século XVIII, atualmente as cidades mais populosas do globo são Tóquio, tá? Que é Japão, Nova York, Estados Unidos, tá? Cidade do México, Mumbai, que é a Índia, e São Paulo, que é Brasil, ok? São Paulo é considerada uma das maiores cidades do mundo devido ao seu número de habitantes, tá? Do seu desenvolvimento econômico e tecnológico também. Dentro dessas características aí que São Paulo apresenta, ele é considerado uma cidade global e também uma mega cidade, porque São Paulo ela é reconhecida em todo o mundo por essas características de desenvolvimento econômico, tecnológico, social, entre outras características de infraestrutura, entre outras, tá bom? Esse desenvolvimento desordenado das cidades sem um controle adequado, correto, faz com que surjam aí diversos problemas sociais e também ambientais, tá bom? Esses problemas podem acarretar em grandes prejuízos até mesmo para o desenvolvimento da cidade. Então, gente, pensa contigo um pouquinho. Quanto maior o número de pessoas numa cidade, quanto maior for a cidade, maior o quê? Maior a produção de lixo. Maior o consumo, aumenta o consumo, aumenta também a produção do lixo. Por que isso ocorre? Porque quando a gente vai no mercado, a gente não vai comprar, a gente sempre vai comprar alguma coisa e ela vai vir com um recipiente de plástico, de vidro ou de papel. E muitas das vezes, sem o tratamento adequado desses resíduos sólidos, o que acontece? Eles vão acabar parando dentro dos rios, dos mares, das matas.
Então a gente vê aí diversos lugares que a gente passa e está cheio de lixo, o rio está cheio de lixo. Então, gente, quanto maior as cidades, maior o número de população, maior a produção de lixo, tá? A gente vê os lixos domésticos, que são vários tipos de lixo que nós produzimos, que agridem aí de maneira seriamente o meio ambiente, tá bom, gente? Também com o aumento das cidades, vai surgindo diversos problemas, vai fazendo uma linha assim, ó, um problema vai trazendo outro. Porque as cidades elas acabam começando a ficar, não comportar, sabe, toda aquela população, então elas precisam ter que o quê? Se expandir. Nesse processo de se expandir, de aumentar os seus limites, sua fronteira, o que ela vai fazendo muitas vezes? Ela vai entrando nas áreas de mata. E tipo assim, a gente sabe que nessas áreas de mata existe uma biodiversidade ali. Então eu vou entrar ali, eu vou estar desmatando ali para construir um prédio, só que naquele local a gente sabe que tem animais que vivem ali. Então eu vou construir, às vezes, eu não tenho um dinheiro para construir no centro da cidade, que a gente sabe que o centro da cidade são locais mais caros. Então o que eu faço? Acabo tendo que construir em lugares que ninguém quer construir. E eu vou lá construir na beira do rio, porque eu não tenho condição de construir no lugar regular, caro, centro de cidade. Então o que as pessoas fazem? Elas vão lá e constroem áreas perigosas, sabe? Beira de rio, áreas de encostas, e aí, mas não porque elas querem construir ali, porque elas não têm mesmo a opção de construir num lugar melhor, porque ninguém quer colocar sua vida em risco. Então elas constroem muitas vezes em beira de rio, em alto de morros, por causa disso, tá? E isso é perigosíssimo, tá? Porque além de prejudicar o meio ambiente, ela está botando sua vida em risco também, porque pode vir uma enchente, pode haver um deslizamento, e a gente sabe que a gente não pode construir nas beiras dos rios, tem um limite da área de preservação permanente. Então, tudo isso gera problemas sociais, tá? E também problemas ambientais gravíssimos. Lembra que o tio falou que um problema vai acarretando outro? Outro problema muito comum dentro das cidades são as enchentes. Por quê? Porque o que acontece? A gente não vê muita área dentro das cidades gramadas, de terra, não. A gente vê asfalto, calçadas, tudo isso faz com que, quando as águas das chuvas caem ali, elas não conseguem filtrar, elas não conseguem permear, né, entrar dentro do solo por causa da camada de concreto que fica ali. E o que acontece? Os bolsões de água, que acontece aqui muito na minha cidade, aqui, Paraíba do Sul. Isso acontece muito, esse problema na cidade de vocês, também deixa aí o nome da cidade aí embaixo. Acontece por causa disso, gente. Porque as pessoas, lá na hora de fazer a estrutura das cidades, muitas das cidades não foram planejadas. Então o que aconteceu? Eles socaram, botaram lá um asfalto na cidade, calçou tudo bonitinho, e aí o que acontece? Chove, a água fica empoçada ali, ela não consegue infiltrar para dentro da terra, então fica aqueles grandes bolsões d'água dentro das cidades. Fora isso também, faz com que surjam as famosas ilhas de calor, né? O sol vai batendo ali, vai refletindo a temperatura por causa dos prédios, do asfalto, e faz com que as cidades sejam muito mais quentes do que o normal. Então, gente, esses também são um dos problemas, fora que o aumento da população, aumenta a quantidade de veículos que soltam gases, né, que poluem a nossa atmosfera e prejudicam ainda mais nossa camada de ozônio. Então, o crescimento das cidades é muito importante, que as cidades se desenvolvam. Mas o interessante é que as cidades se desenvolvam levando em conta todos esses fatores que o tio mencionou aqui para vocês. A cidade tem que ser planejada. A gente tem o Estatuto das Cidades, né, que já prevê isso. Outro dia o tio vai trazer para vocês a respeito desse estatuto. Então as cidades agora elas têm que ser projetadas levando em conta todos esses fatores, ok? E, gente, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Hoje, nossa aula não foi para os pequenininhos, tá? Foi pro... Eu
trouxe uma aula que é para os anos finais do ensino fundamental, tá? Espero que possa ajudar vocês aí. Eu escolhi esse tema de urbanização e problemas ambientais porque é um tema que eu acho que esse ano mostrou muito, foi muito passado no nosso Brasil, aqui no nosso país, e muitas pessoas não levam muito esse tema a sério. Então eu mostrei aqui alguns problemas, não são só esses, tá? São diversos outros problemas, só não falei para não ficar um vídeo extenso, mas vocês podem estar pesquisando. Espero que 2022 nós possamos estar olhando aí para as questões ambientais com um olhar mais sério, mais respeitoso, porque até onde eu sei, só existe um planeta. Se esse planeta acabar, já era. Então nós precisamos cuidar, preservar dos nossos rios, nossas matas, nossa fauna, nossa biodiversidade em si, tá? Não só para a gente, tá? Mas para que as futuras gerações também possam ter o prazer de ver tudo que a gente viu. De poder ver os animais, de poder ver as plantas, de tudo que seu pai viu, do que a gente viu, nossos filhos possam também futuramente estar vendo, tá bom, gente? Então vamos cuidar para ter hoje, amanhã e sempre. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você já foi inscrito no canal, curta, compartilha de montão aí com seus amigos, com seus familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Vai ajudar o tio aí a estar me incentivando a estar fazendo ainda mais vídeos para vocês. Espero que 2022 o nosso país tenha um olhar para as questões ambientais mais sério, mais respeitoso, e que a gente possa juntos fazer um país melhor, né? Fazer um mundo melhor. Beijo no coração de vocês, até a próxima aula, até 2022. Tchau, tchau!